temos aqui a nossa missão como ela estando inscrita no campo dos direitos humanos. Então, o nosso fundamento são os direitos humanos, é a educação em direitos humanos, e com esse fundamento a gente produz experiências no campo da cultura, no campo da assistência social, da educação. Nos interessa muito essa relação com a educação, com a escola, com os processos educativos e culturais que acontecem fora da escola, mas que se articulam, né, com as escolas também. Então, nesse sentido, a gente tem feito trabalhos aqui em parceria com as escolas, tanto municipais quanto da Rede Estadual de São Vicente. Executamos o serviço de convivência da política de assistência, que nesses tempos agora de pandemia, nós entendemos que são da maior relevância, né, que eles aconteçam, que eles se instaurem nos territórios, para serem esse momento, esse espaço do acolhimento, da conversa, da preparação para essa volta à escola, por exemplo, que vai ser tratado aqui. Então, é um pouco essa a nossa trajetória, né? No campo da saúde mental, nós iniciamos o Camará com toda uma articulação com a luta antimanicomial. E vocês sabem que na nossa região aqui, esse foi um trabalho da maior importância, né? Aqui foi um grande local de produção, né, da luta antimanicomial, do fechamento dos manicômios, e a gente começou com isso, né, com essa concepção, né, da educação em liberdade, né, da circulação pelo território em liberdade, o direito à cidade, a cidade como produtora, né, tanto de processos educativos quanto de saúde, né, nessa concepção mais ampla do que seja saúde, e tem sido assim nossa trajetória, né? E a gente está muito feliz de poder participar desse processo, estabelecendo o diálogo com os jovens, com os adolescentes e os jovens, né? Enquanto a agenda pública vai buscar esse diálogo e esse processo de construção, né, com os adultos, e o que todos desejamos é que haja boas conversas entre jovens e adultos. E é isso que a gente vai preparar, né, para esse processo de trabalho. É isso. João. Então, acho que como o João falou, exatamente tem dois eixos, mas eles, né, se ligam sempre, a gente quer que eles sempre estejam trabalhando em conjunto, né? Então, o Camará vai trabalhar com os adolescentes e a agenda pública com os adultos, né, na gestão pública, mas é sempre levando em conta também, né, esses adolescentes no nosso processo, né? Que a gestão pública tem que ser feita também para o usuário. Acho que... Rani, você pode passar um slide, por favor? Bom, então aqui, para vocês entenderem quais os resultados que a gente está esperando alcançar no final desses 9 meses de projeto. Então, a gente quer, né, no eixo de adolescentes, ter 4 adolescentes multiplicadores em cada um dos municípios, né, participantes. Então, eles têm que participar dessas formações virtuais e eles vão ser, então, engajados nas informações também da parte do eixo de gestão pública, para, no fim, chegar na criação dos NUCAs. Certo, João? Acho certíssimo, que perfeito. Uma abordagem geral. Enquanto Perfeito. na parte de gestão pública, a gente está pensando, então, que as instituições vão conseguir implementar algumas políticas públicas. Então, projetar essas políticas juntos, os planos, assim como o Rani já tinha comentado. E um outro ponto é fazer esse mapeamento do sistema que já existe hoje para aprimorá-lo. Então, aprimorar com algumas ferramentas e criar capacidades. E aí, para isso, a gente vai fazer algumas atividades que a gente vai mostrar nesse próximo slide. Então, para vocês saberem o que está programado. Então, a gente tem bastante atividade, são 2 slides aqui com centenas de atividades, não sei se vocês vão conseguir ver tudo, mas eu vou passar de uma forma geral. A gente tem agora, nesses primeiros meses, então, as reuniões de alinhamento e o diagnóstico. Então, é o que acontece agora bem no começo e, ao mesmo tempo, tem a mobilização dos jovens. Então, essas 2 coisas para preparar todo o restante das ações. Então, a gente vai ter essa elaboração de diagnóstico e de análise de indicadores para vocês entenderem todo o panorama. Ao mesmo tempo, vai ter também
Em agosto, a gente começa a ter algumas lives, né? Tem as lives dos adolescentes e também tem os webinars de alguns temas relacionados ao sistema de garantia do direito das crianças e do adolescente. Então, a gente vai ter esses dois caminhos que vão acontecer a partir de agosto. E aí, se vocês puderem analisar aqui, a gente tem as lives que acontecem de agosto a dezembro, enquanto os webinars vão acontecer bimestralmente de agosto a fevereiro. Essa é a previsão, né? Então, a princípio, o projeto começaria em julho. Então, existe a possibilidade de a gente estar deslocando um pouco e começar, na verdade, em setembro, certo? Então, acho que só para vocês terem uma visão geral. Algumas outras ações que a gente está programando são a divulgação de materiais técnicos por WhatsApp e por e-mail, para sempre estar, né, próximo de vocês, com alguns conteúdos relevantes. Nós temos também a sessão, então, de apresentação do diagnóstico. Então, além de fazer o diagnóstico, a gente vai apresentá-los e vai discutir juntos em oficinas por território. Então, os trabalhos vão ser divididos em territórios, né? E aí a gente vai discutir alguns desses assuntos para a gente pensar nas soluções. Acho que o Rani pode passar mais um, por favor, para a gente finalizar. Então, a gente vai ter alguns encontros presenciais. Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse encontro em outubro, que é do EG Adolescentes, mas vai ter também um outro que reúne todo mundo em novembro, que a princípio é sobre a busca ativa escolar. Existe uma possibilidade de alteração, mas a princípio está para novembro. E a gente tem várias oficinas práticas também programadas. Então, tem a oficina de busca ativa escolar prevista para dezembro, a oficina de semana do bebê prevista para fevereiro, e aí algumas oficinas também com os adolescentes, com temáticas de competências à vida, certo? Acho que deu uma visão geral, mas acho que é mais fácil todo mundo analisar depois com mais detalhes. Acho que a gente pode mostrar depois para todo mundo, certo, Rani? Vocês observem aqui que a gente imaginou, né, de fazer um carnaval, né? Um grande carnaval, que é o nosso bloco Eureka, Eu Reconheço o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um dispositivo, né, que existe ao mesmo tempo que o ECA. Né? Nós estamos completando agora 30 anos do ECA, e o Eureka é esse movimento que leva para a rua, né, essa reflexão sobre os direitos humanos de crianças e adolescentes. É claro, nós já sabemos, né, que o carnaval não vai acontecer em fevereiro, então a gente vai seguir o curso dos acontecimentos, vamos ficar sempre em contato para pensar as estratégias e criando certamente os dispositivos remotos, virtuais, e logo que possível, e com todo o cuidado, a gente vai criando aí os espaços de encontro presenciais. Obrigado, Estela. Obrigado, João. É exatamente isso, pessoal. Vocês vão receber essa apresentação. A gente vai compartilhar com vocês, inclusive a sistematização desse encontro, e vocês vão poder ter mais, vão ver isso mais de perto, e a gente vai conversar mais com cada município, né? Então, eu queria só lembrar de duas coisas, pedir para o pessoal continuar se apresentando aí no chat, nome, o departamento e a cidade, ou a instituição e a cidade. Eu sinto falta de Cananéia e Itanhaém, não consegui identificar representantes desses dois municípios. Então, se vocês tiverem aí alguém de Cananéia e Itanhaém, por favor, se identifique aí no chat, tá bom? Em seguida, a gente vai... aí tem os contatos do João e da Estela, depois vocês vão ter isso e eu vou apresentar eles para vocês mais diretamente. São duas pessoas com que vocês vão conversar muito ao longo do projeto. Em seguida, eu queria convidar a Melanie. Melanie, você está aí? Olá, estou aqui sim. Boa tarde, gente. Boa tarde. Posso seguir, Rani? Meu nome é Melanie, eu sou da área de comunicação do Unicef em São Paulo. E eu estou aqui, na verdade, para apresentar para vocês a nossa logomarca, a logomarca do projeto, né, que vai ser parte desse projeto. Então, é a nossa logomarca em conjunto mesmo. Acho que, Rani, pode ir passando. Eu queria primeiro começar pelo conceito do que a gente foi, no que a gente se baseou para para construir essa logomarca. Primeiro, acho que são três pilares, né? Então, o nosso foco é
na infância e adolescência, né? Tendo em vista o território de atuação do projeto, que vai ser no litoral sul do Vale do Ribeira e na região metropolitana da Baixada Santista, e com o tema de proteção de crianças e adolescentes contra todas as formas de violência, com destaque para o trabalho infantil, né? Uma vez que o projeto se propõe a colocar luz sobre esse tema. O que a gente levou também bastante em consideração, enfim, foram algumas conversas, né? Eu estive presente nos municípios junto com os colegas do Unicef, conhecendo algumas das realidades, né? O Ranieri, que é da região, já tinha nos avisado que Baixada Santista era bem diferente da realidade do Vale do Ribeira. Então, a gente tentou levar tudo isso em consideração quando a gente construiu essa marca, tendo em vista essas duas realidades, né? Acho que pode seguir, Rani. Então, para isso, a gente se baseou também em algumas palavras-chave que a gente foi encontrando por meio de conversas, né? Então, canoa, litoral, mar, possibilidades, floresta do mar, pescadores, colônia, proteção, mobilização, barco e engajamento. Essas foram palavras bem norteadoras para a gente durante esse brainstorming, né, e esse briefing que a gente foi construindo em conjunto, para que a gente pudesse entender, bom, a gente está entrando nesse território, e o que a gente quer também trazer, e aí eu estou dizendo também, assim, para além, né, do tema do projeto, quando a gente pensa na logo, a gente pensa nas cores, o que essa cor vai trazer para a gente quando a gente vê, no tema, e enfim, a gente foi levando isso tudo em consideração. E aí, para isso, a gente tem uma outra camada, que é a camada de elementos, né, para essa logomarca. Então, a partir das palavras-chave, a partir desse mapeamento, né, e entendimento desse contexto, tendo em vista essas realidades, a gente acabou pensando alguns elementos. Então, a canoa é uma coisa que, né, tendo a tipografia e também entendendo a região, é algo que vem bem forte, né? Então, aí a gente tem a proa da canoa, são ideias, né, que foram surgindo, e aí a canoa como um todo. A questão da proteção, uma vez que esse é o tema-chave do projeto, então essas mãozinhas, como vocês podem ver ali abaixo, esse é o ícone oficial do Unicef para quando a gente fala de proteção de crianças e adolescentes. Então, a gente se baseou e fez uma releitura, né, desse ícone, mas entendendo que essa mão abraça esse mundo, que é o mundo da proteção do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. O sol é uma coisa que veio bastante também, né, acho que pela realidade, mas também num sentido um pouco mais poético e lúdico disso, né, a gente tentou também trazer como um crescer, né, um sol ali crescendo, e aí, enfim, que vai crescendo junto com isso, né, acho que, enfim. E a questão do acolhimento, que foi uma questão que a gente também levou bastante em consideração, uma vez que, por mais que a gente fale de um público específico, né, que são crianças e adolescentes, a gente entende que esse sistema de garantia tem que estar fortalecido, a gente como sociedade civil, a gente como educador, a gente está nessa realidade com essas crianças e com esses jovens. Então, para que isso seja uma coisa em construção e conjunto, né, coletiva. Por favor, Rani. Então, apresento a vocês a nossa logomarca. Essa foi a logomarca a partir do que a gente foi construindo, né, foram algumas conversas. Rani, pode aplicar a horizontal para mim, por favor? Essa é a versão, a gente sempre tem duas versões, né, uma verticalizada e uma horizontalizada. Então, apresento a vocês aí em primeira mão a nossa logomarca do projeto, espero que gostem. A gente também está super à disposição para, enfim, a gente vai trocar esses materiais com vocês também. Na sequência, Rani, a gente tem a aplicação da logomarca em preto, né? E, na sequência, ela aplicada em branco. E é isso. Me coloco à disposição para qualquer dúvida. E a gente segue se falando e a gente segue juntos. Obrigada.
Obrigado você, Mel, por estar com a gente, por compartilhar. A gente está bem feliz que o projeto tem nome, agora tem marca, né? Então, isso são coisas que são elementos fundantes para a gente poder desenvolver o nosso trabalho, né? A Melanie, aqui estão os dados da Melanie, vocês também podem acessar através do grupo, me solicitar os dados dela. A ideia é que a Melanie esteja em contato com as assessorias de comunicação dos seus municípios para poder, além de compartilhar a identidade visual e aprovar essas aplicações que a gente precisa aprovar, também a Mel pode apoiar socializando os conteúdos que o Unicef produz para que vocês possam replicar nas mídias sociais de vocês, a exemplo de alguns municípios, que alguns municípios já vêm fazendo isso, né? Material do ECA 30 e outros materiais que a gente também produziu. Eu queria agora que a gente passasse para um segundo momento, que é um bate-papo, né? E aí, para isso, a gente convida a Juliana Sartori, que é a gerente dos projetos educacionais do Unicef aqui no escritório de São Paulo, e que está apoiando a gente com essa reflexão de como planejar o retorno às aulas presenciais, né? Esse é um tema que, dada a pandemia, é extremamente presente nas nossas agendas, né? E eu imagino que também seja na agenda de cada um de vocês que está aqui representando esses municípios. E a gente parte do princípio no Unicef, nosso ponto de partida é que esse é um tema da assistência social, da saúde, dos conselhos de direitos e conselhos tutelares e também da educação. Então, é para falar um pouquinho sobre isso que eu convido Juliana Sartori, gerente dos projetos educacionais do Unicef em São Paulo, cientista social e mestre em ciências e que tem colaborado com a gente com uma série de outros projetos. A Ju também pode dar continuidade na sua apresentação e eu agradeço a sua contribuição até agora, Ju. Obrigada, Rani, que agradeço, você já falou tudo. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é um momento muito importante e agradeço a presença de todos. Bom, acho que esse primeiro momento, como o Rani explicou no começo, a ideia é falar um pouco sobre como planejar o retorno, e aí acho que a gente pensar um pouco partindo dessa palavra, né, planejamento. Acho que o primeiro ponto que é importante dizer e refletir é que nós, enquanto Unicef, não estamos falando sobre devemos retornar às aulas nesse momento, mas é importante a gente ter esse olhar sobre o que é necessário a gente refletir e priorizar quando forem tomadas as medidas necessárias para o retorno. Então, esse é um primeiro ponto dessa reflexão inicial. Acho que vai ser mesmo um bate-papo, porque a ideia é a gente trazer alguns elementos iniciais e depois ter um espaço de troca. Acho que vocês, eu nem consigo imaginar o desafio aí que vocês têm enfrentado no dia a dia, dentro dessa relação intersetorial, que eu acho que é um desafio que já existia antes, mas que agora se apresenta de um jeito mais profundo, né? E acho que tem muito saber aí que a gente precisa compartilhar. Então, vão ter esses dois momentos aí para a gente trabalhar em conjunto. Pode passar, Rani. Ju, só para lembrar o seu tempo, tá bom? Tem 20 minutos. Desculpa aí. Já iniciados. Tá, vou até iniciar aqui no meu celular também para ficar de olho. Primeira coisa, antes da gente começar qualquer conversa, vocês conhecem o Mente? Rani, acho que aperta de novo para aparecer as outras informações. Queria fazer uma sondagem inicial com vocês e a pergunta é: qual é a sua maior preocupação em relação ao retorno às aulas? E aí, para vocês participarem dessa pesquisa rápida, vocês vão entrar, né, acessar esse site aqui, escritomente.com, e aí vocês vão inserir esse código que está na parte de baixo do slide, que é o 71, 79 e 97. A gente pode jogar aqui no chat. Rapidinho, eu vou... Acho que agora, Rani, acho que eu compartilho a minha tela. Porque aí a gente pode ver em tempo real que as pessoas estão respondendo. Ok, estou parando de compartilhar a minha para você compartilhar a sua. Então, a ideia é você pegar o seu celular, abrir esse site, www.mente.com, e você colocar esse código que a Juliana compartilhou com todos nós aqui. Exatamente.
Vocês estão vendo a minha tela? Sim, tá. Então, e aí, conforme as pessoas forem respondendo, aqui vai atualizar, provavelmente. Alunos que não voltam, recepção dos alunos. Saúde. Mais um minutinho aí. A gente vai mudando rápido. Formação. Estrutura. Para o pessoal que está chegando, peço para aqui no chat, coloque seu nome, se apresente, coloque seu nome, o departamento, o setor, a instituição que está representando e a cidade, por favor. Saúde e segurança. Legal. Acho que deu aí, né? Já para preencher. Bom, olha quantas coisas, né, a gente tem aqui que estão aparecendo, né? Uma frente bem importante em relação à saúde, né? A questão de estrutura, questões de acolhimento, de segurança, de amparo, o medo dessa questão dos estudantes não voltarem, vai mudando, a gente fica assim, saúde física e mental, de ansiedade, do acolhimento sem o contato, várias coisas super interessantes. Proteção, aprendizado, contágio. Legal, ótimo. Bom, a gente tem várias palavras importantes aí para começar a conversa. Vou parar aqui para... Depois a gente pode até dar mais uma olhada se aparecer mais alguma coisa. E no final a gente retoma um pouco isso. Rani, você coloca de novo a sua tela? Bom, acho que essas palavras, essa sondagem inicial foi importante, eu anotei as palavras principais aqui, e que quando a gente fala, né, dessa questão do medo sobre a segurança, sobre o amparo, sobre a recepção, de perder o vínculo com os alunos, sobre garantia do aprendizado, enfim, a gente está trazendo reflexões que são muito complexas, são diversas e que são preocupações muito válidas, né? Eu acho que a gente pode trazer, acho que a ideia aqui é a gente ter um espaço realmente para compartilhar um pouco dessas angústias e dessas inquietações que a gente tem em relação ao planejamento do retorno, que a gente pode discutir aqui, né? Pode passar, Rani. Aí eu queria trazer 3 elementos um pouco vinculados ao que eu falei no começo, sobre falar de planejamento e não do retorno às aulas em si. Que o primeiro ponto é que a decisão sobre o retorno, ela tem que ser feita com base em orientações das autoridades de saúde e vigilância sanitária. Então, existe um contexto local e territorial que deve ser analisado e essa decisão tem que ser tomada com base nessas análises, né? Isso é um ponto muito importante para a gente conversar sobre esse retorno, né? O segundo ponto que a gente vai trazer um pouco mais forte na fala, talvez nesse primeiro momento, é de priorizar o olhar para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então, acho que é um ponto importante da gente cuidar dessas crianças que já tinham esse elo um pouco fragilizado, né, com a escola. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E o terceiro ponto é a importância de revisar e elaborar esses protocolos
com base na realidade local, né? Então, foram produzidos vários materiais, como a gente deve proceder em relação ao retorno às aulas de várias instituições, e a gente até cita aqui algumas da Undime, que me concede. A gente tem que olhar para isso, mas é importante fazer uma reflexão sobre o contexto local e o que a gente deve olhar com base nessa realidade do lugar, né? E como que a gente deve se preparar. E acho que é uma revisão constante, a gente vai ter que olhar para isso o tempo inteiro, né? E é frequente, assim, talvez é um processo, nunca vai ficar 100% pronto. A gente tem que olhar para isso todos os dias e refletir sobre esse processo. Então, esses são 3 pontos iniciais que eu acho que são importantes. Estou olhando o tempo aqui, vai, Rani? Eu já estou meio atrasada aqui. Bom, primeiro ponto também de reflexões iniciais que eu queria passar sobre aquele segundo ponto da vulnerabilidade, né? De a gente pensar dessa questão do elo que a gente tem da criança e do adolescente com a escola. Tem mais de 1,9 milhões de crianças e adolescentes que estão fora da escola. Acho que isso é um ponto para a gente olhar, que já é um problema grande. Na região sudeste, a gente tem 4,2% das crianças e adolescentes estão fora da escola, mas eu acho que a gente tem que olhar para esse cenário, que a gente pode ter uma piora disso. Então, com a pandemia, tem grandes chances da gente ter um aumento, né, de número de crianças e adolescentes fora da escola. Esse cenário ele é mais grave, vamos dizer assim, com adolescentes do ensino fundamental, dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Então, é importante a gente entender esse cenário e cuidar, assim, acho um pouco dessa reflexão desse elo com a escola como uma frente importante da garantia de direitos, né? Pode passar, Rani. Aí, eu gostei um pouco dessa imagem, que tem um vídeo do Unicef no site da Buscativa, que esse vídeo fala um pouco de que vulnerabilidades são essas. Quando a gente fala desse processo de abandono, evasão escolar, o que a gente tem falado sobre isso? Eu acho que existe um cenário de uma situação de vulnerabilidade e que a gente tem que olhar para ela, né? O que faz com que o adolescente e a criança tenham esse elo fragilizado em relação ao direito à escola, né? Então, a gente olhar para algumas questões que são importantes, aí tem algumas pedras aqui na imagem, não sei se dá para ver, que são pedras, mas acho que sim. Tem a questão da necessidade do trabalho, tem questões de violência, seja do próprio território, seja violência doméstica ou violência dentro da escola, problemas familiares em geral, discriminação e preconceitos étnico-raciais, machismo, problemas de gravidez na adolescência, papel que às vezes as crianças e adolescentes acabam tendo dentro de casa no apoio às famílias, tanto cuidando dos irmãos, enfim, tem um papel forte nesse sentido. E aí essas pedras vão compondo um caminho que vai dificultando esse vínculo, esse elo da criança e do adolescente com a escola. Então, a gente precisa entender, né? Acho que tem uma força de mapeamento e de entendimento do contexto de cada criança e adolescente para ver como é que a gente pode recuperar isso, né? E eu acho que esse olhar integrado sobre o problema, esse olhar articulado sobre o problema é algo muito importante, né? Pode passar, Rani. E aí, quando a gente fala desse olhar, né, desse processo de vulnerabilização, dessa vulnerabilidade que é uma situação, né, que ela pode mudar, a ideia é que ela mude, a gente tem que trazer e retomar sempre essa ideia da criança, do adolescente como um sujeito integral. Então, como é que a gente cria e retoma sempre, se revisita a todo momento, essa rede de proteção que garanta, né, que permita, né, a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? Então, esse olhar para um sujeito que é integral, ele exige um trabalho intersetorial. Então, a gente está falando, por exemplo, sobre o retorno às escolas, eu não posso falar sobre isso, e do vínculo da criança com a escola, eu não posso falar sobre isso se eu tenho uma situação de vulnerabilidade que está ligado a questões do território, então problemas, como a gente citou agora, né, de violências, de tensões familiares, de discriminação, que são relações que se estabelecem como relações sociais. Eu tenho que olhar para esse problema da perda do vínculo da criança com a escola
junto com esse processo de vulnerabilidade, como é que eu faço a junção desses dois mundos, né? Então, esse trabalho intersetorial, ele é muito importante para garantir que a gente consiga integrar e olhar esse sujeito de uma forma completa, né? Então, a gente tem de ter diversas frentes, porque eu acho que operacionalmente a gente precisa ter um olhar específico, mas qual o momento que a gente consegue articular e ter essa visão integrada, né? Eu acho que isso é um desafio e eu acho que a pandemia ela complexifica esse desafio e a gente tem sido obrigado a pensar cada vez mais essas estratégias com esse trabalho intersetorial e sempre pensando nessas situações, nesse enfrentamento da ameaça aos direitos. Então, a gente tem que estar muito na frente da Rani, acho que parou de compartilhar. A gente tem que atuar... Será que o Rani caiu? Ju, já estou retornando, tá? Ah, tá bom. Não tem problema. Então, a gente tem que olhar um pouco sobre essa questão de como que a gente garante esses direitos e aí tem que ter um olhar articulado intersetorial, né? Então, é isso. Aí, você quer que eu tente compartilhar aqui, Rani? Por favor, Ju. Vou ter que abrir aqui. Tinha fechado. Peraí. Só um minuto, gente. Problemas técnicos. Só um segundo. Desculpa, gente. Rapidinho. Já retornei, Juliano. Ah, foi? Ah, Sim. você voltou? Ah, desculpa, gente. Não deu tempo de eu achar isso. Foi, passo próximo. Bom, aí tem uma reflexão, e aí já focado nesse olhar do planejamento para o retorno, que partiu da reflexão de alguns documentos. Depois eu vou mostrar no final da nossa conversa para vocês quais são esses documentos e o link para vocês acessarem cada um deles, mas foi um pouco de uma reflexão desses vários documentos e algumas macroetapas ali, ou não sei se etapas, mas se temas que a gente tem que olhar para pensar a questão do retorno, né? E aí acho que vocês também têm muita expertise nessa reflexão que vocês têm realizado, então é importante da gente ter esse processo de troca mesmo, e eu acho que vai ter um momento daqui a pouco que a gente vai conseguir falar mais sobre isso. Então, tem uma frente de segurança que é muito importante, que vai desde de criação de medidas e procedimentos, então, como que a gente pensa a limpeza dos ambientes, a desinfecção deles, como que a gente traz essa questão mais educativa de reforço da importância de lavar as mãos e higienizar, né, com álcool gel 70%, como que a gente traz esses elementos, e aí são medidas e procedimentos que às vezes têm que ser integrados com uma lógica dentro de cada escola, né? Cada escola sabe do seu próprio funcionamento, ela tem autonomia para pensar as relações, então como que elas vão criar essas medidas e procedimentos que façam sentido para a realidade delas, e para o contexto delas, porque elas têm também como referência e como elementos mesmo, sejam estruturais dentro da escola, da disposição física das coisas, dos espaços, até também uma lógica de relacionamento entre os atores, né? Então tem uma frente de medidas com vários direcionamentos, e aí tem vários documentos que falam sobre isso, seja o documento do próprio Estado ou outras referências também de instituições que publicaram sobre isso. Mas é uma reflexão que tem que ser feita também em nível local, de como que a gente pode trazer esses elementos para o contexto da escola. Assim como também equipamentos de proteção individual, quais são eles, como que a gente consegue trazer esses elementos dentro da escola, e, enfim, as quantidades, etc. Tem uma frente muito importante também de articulação e comunicação, né? Nesse primeiro tópico aqui, de pensar uma atualização constante do cenário. Então, como que eu, enquanto gestor da escola, vou entender o que tem acontecido, tanto num olhar sobre o território, quanto num olhar sobre
a minha atualização em relação à doença, o que tem acontecido, enfim, a gente tem mudado, né? Tem muitas atualizações o tempo todo. E como é que eu comunico? Oi, eu já estou vendo aqui. 3 minutos. Gente do céu, tá, vamos rápido. Mas, ó, tive um delay ali, né, de tempo, mas eu vou correr. Atualização do cenário, aí tem uma frente também dessa atualização, que ela também não só interna, de pensar decisões internas, mas também de comunicar com famílias e articular decisões com a comunidade escolar, com outros atores, instituição. Então, esse trabalho articulado mesmo que já foi pensado, como é que a gente cria essas medidas também, né, de comunicação e articulação, qual que é a forma que eu me comunico com as famílias. Eu tenho um grupo de WhatsApp? Não tenho, então eu tenho que ligar. Como é que eu entendo, né, esse contexto e eu consigo chegar e levar as informações, né? Até também para dizer, olha, tem alguém que está manifestando sintomas, a gente vai isolar e a gente precisa comunicar as famílias, deixar todo mundo alerta. Enfim, a gente precisa pensar nesses mecanismos todos, claro que sem estigmatizar ninguém, mas que garanta a segurança de todos, né? Tem uma frente também pedagógica e socioemocional aí, que é uma acolhida e apoio recorrente. A gente não vai ter uma acolhida inicial, acho que esse movimento foi muito inusitado para todo mundo, foi muito pesado, né, em vários aspectos. Então, como é que a gente acolhe esses estudantes desde a sua chegada, mas como que a gente pensa esse acolhimento de uma forma recorrente, olhando para questões internas, monitorando o que eles têm sentido, produzindo espaços mesmo de troca, de compartilhamento, de participação, mobilização dessas crianças e adolescentes, para que eles tenham esse espaço de acolhida recorrente. E uma parte super importante também de refletir sobre as aprendizagens e como contextualizar o currículo considerando esse novo contexto. Então, como é que eu trago elementos que estão relacionados muitas vezes até com a própria Covid, como é que eu trago isso para a aprendizagem dentro da sala de aula, ou outros temas que surgem, como é que a gente adapta, simplifica e vê o que é realmente essencial e realmente reflete sobre o processo, né? E aí tem um ponto aqui que eu acho que vai ser o que vai fechar um pouco a análise, já fechando, né? A questão da vulnerabilidade, né? Então, como essa questão do elo das crianças, que a gente comentou um pouco, comentei agora, existe a importância de a gente mapear de forma recorrente qual é o contexto desses estudantes que já tinham uma relação fragilizada com a escola. Então, e esse mapeamento vai até de monitorar a frequência escolar, vai de pensar, olha, ele não tem vindo para a escola, o que tem acontecido com ele? Se ele não veio, eu vou ligar para a família porque eles não têm acesso à internet. Como que a gente pode ir pensando em estratégias articuladas para chegar nas famílias, entender o contexto e conseguir se posicionar de um jeito para apoiar essa criança, né, esse adolescente. E aí, não só um mapeamento, mas um acompanhamento recorrente. Então, ficar próximo, entender como que eles estão. E aí, essa questão da acolhida e apoio, isso é muito mais profundo aqui, ter um espaço, às vezes, até individualizado, ou, enfim, ter um tratamento com um olhar mais profundo aqui, né? Eu acho que se a gente tem uma questão, acho que são muitas bolinhas, né? Vocês olham aqui, são várias bolinhas. E eu fiquei imaginando alguém com malabarismo. Acho que quem é dessa área pública, vocês já fazem malabarismo o tempo inteiro. Então, você já tem muito essa expertise. Eu acho que a pandemia ela trouxe uma complexidade maior para isso. Mas, como vocês já estão acostumados nesse malabarismo, como é que a gente olha para essas coisas e como é que a gente prioriza, né? Como é que a gente pensa essas estratégias e essa garantia mesmo do direito à educação de uma forma articulada. Rani, eu passei 18 mais 2 minutos, por favor. Você tem. Tá, tá bom. Então, olhar muito para essa questão da vulnerabilidade e do vínculo. Eu acho que é um ponto de partida muito importante para manter. A gente não pode falar, por exemplo, eles não estão aprendendo com a pandemia, se ele não volta para a escola. Então, assim, esse primeiro vínculo, esse primeiro elo, é um elo importante que a gente precisa olhar e garantir esse retorno. Então, acho que essa é um pouco a discussão inicial que a gente queria fazer. Eu acho que a gente tem muitas coisas para aprender com vocês, das dificuldades que vocês estão enfrentando e das reinvenções que vocês têm feito a todo momento. Acho que foi um tempo recorde aí que todas as secretarias têm se estruturado para dar conta dessa pandemia do jeito que a gente consegue, né? São muitas as dificuldades. Mas a ideia agora é ter um momento reflexivo
em conjunto, de uma forma intersetorial, e que a gente possa conversar um pouco sobre algumas perguntas. Pode passar, Rani. Vamos lá. Essa atividade em grupo, coloca mais um aqui, tem uma seguinte pergunta. Qual é o papel das diferentes áreas para a manutenção / recuperação do vínculo das crianças e adolescentes com as escolas? Aí a gente fez uma escolha meio pedagógica de separar em áreas, o que é ruim por um lado, porque a gente acaba desmembrando, mas a gente escolheu o grupo interdisciplinar justamente para trazer esse olhar específico da educação, mas com um olhar integrado. Então, vocês vão estar em grupos misturados. Então, a gente vai ter o grupo da educação, que vai ficar comigo, da saúde, que vai ficar com a Estela, e da assistência social e conselhos, que vai ficar com o João. Aí a gente vai ter 15 minutos, o Ranieri, vocês viram como ele é com o tempo, super, assim, rígido. Então, quando terminar os 15 minutos, a gente volta para essa sala principal, e aí a gente vai ter um momento para compartilhar e também trazer essas reflexões que foram feitas nos grupos. Ok? Alguma dúvida? Tudo certo? Rani, tá pronto aí para separar as salas? Sim, vou colocar você, João e Estela na sala de espera durante alguns segundinhos, tá bom? Para poder dividir o pessoal. Vocês vão automaticamente, pessoal, para uma sala e vocês vão receber os facilitadores da sua sala para poder seguir com o trabalho. Vocês terão 15 minutos para essa atividade e eu vou estar lembrando vocês aqui. Então, a gente vai dividir em 3 salas a partir de agora. Serão salas de 15 minutos. E vocês serão avisados com 10 segundos antes da sala encerrar. Boa atividade em grupo. Tá. Estou mandando vocês para as salas, ok? Ô, Rani. Oi. Tá bom. Posso falar uma coisa? Pode. Acho que é importante a gente falar da questão da prioridade, né? Reforçar isso na fala. Tá. A gente volta às 5h10, né, Rani? Isso. Exatamente, Só para não... vou cronometrar aqui o tempo. Né? Ué, não estou conseguindo pôr vocês na sala. Tá lá. A sala tá sem professor, deve estar mal bagunça lá, Ranieri. Ele tá rolando. Pois é. Pois é, ótimo. Não consigo, não está habilitando vocês para eu atribuir a sala. E se a gente voltar para a sala principal, você não consegue? É que tem participante que ainda não entrou. Janete, Kleber e Augusto, vocês aceitaram as salas? Eu acabei de entrar aqui, eu consigo verificar vocês normalmente aqui. A tela tá, para mim tá normal. Ah, ok. Então só um segundo que... Gente... Eu consigo entrar na 2 aqui, apareceu para mim. Clicando em Breakout Rooms, aqui embaixo apareceu... A 1 é a minha, né? A minha apareceu a 2. Então, João, vai para 3, por favor. Vê se aparece. Clicar no clica em Breakout Rooms, isso. E aí você vai para 3. Ah, ok. Join break. Ok? Eu vou tentar resolver o pessoal que está aqui. Pessoal que está nessa sala, estou tentando colocar vocês na sala novamente, tá bom? Nas salas em grupo. Só um segundo.
Pessoal, eu não estou conseguindo adicionar vocês na sala. Vou pedir para vocês saírem e entrarem novamente no link. Vocês podem fazer isso, por favor? Para eu tentar atribuir uma sala a vocês? Tânia, Augusto, Kleber e Janete, por favor. Eu quero sair, não sei. É só fechar a sala e entrar de novo no mesmo link, por favor, Janete. E Tânia. Não sei fechar. Agora eu consegui. Tânia, apareceu uma janelinha para você aceitar uma sala? Não. Vou tentar te colocar em outro lugar, tá bom? Tá. Você entrou com 2 perfis ou um só? Tá. Aqui tá para mim como você não tivesse aceitado o convite para entrar na sala. Vanessa, tô te mandando para uma sala de trabalho. Aparece aqui, Ana Lúcia não aceitou e Tânia não aceitou. Estou mandando de novo para vocês o convite. Se aparecer alguma coisa na tela de vocês, aceitem, por favor. Senão eu vou pedir para vocês saírem e entrar de novo.
Para mim não apareceu nada não, viu, Ranier? Nada ainda, né? Que pena. Aqui aparece para mim como se você não tivesse aceito, você e a Ana Lúcia. No nominho de vocês aparece assim, não entrou. Eu vou sair de novo e vou tentar entrar de novo. Estou Tá bom. ouvindo vocês. Ana Lúcia, você tem que aceitar entrar na sala. A gente criou, tá tendo 3 salas de trabalho que está acontecendo agora. Ah, tá.
Vamos lá. Gente, é meio assim, né? Sai correndo. Fecha a porta na cara, assim, né? Não tem um tchau. Em minha defesa, eu sou professor. Mas teve uns 30 segundos, depois avisou 9, a gente estava avisado. Eu fui avisando. Mas, não foi assim. acho que a experiência foi bem bacana. Eu tive a oportunidade de ir a todas as salas. Acho que todos nós estamos retornando aqui. A gente lamenta que a Tânia, ela não conseguiu... a Tânia e a Ana Lúcia não conseguiram ser admitidas em sala. Não sei se é alguma implicação da versão delas. Então, mas depois a gente vai compartilhar com todo mundo que esteve presente na reunião a sistematização desse momento. E eu queria passar já a palavra para o grupo 1, que é o grupo de educação, para poder compartilhar em 5 minutinhos, contados no relógio, a percepção, o resumo do trabalho em grupo. Ok? Ô, René, você compartilha de novo a tela? Na apresentação? Vanessa, acho que é legal, a gente já pode voltar. Ok. Vanessa? Vamos lá. Para mim é um tempo precioso, esse que a gente está tendo, e eu agradeço assim cada um que vem para acrescentar alguma coisa para esse momento na educação, porque a gente está vivendo uma situação inédita, uma situação de surpresa, uma situação assim que ninguém tem manual para isso, né? A Covid chegou, a doença chegou e ninguém tinha um manual para viver no caos. Então a gente tem trabalhado todos os dias com uma surpresa. Inclusive, a gente pôde compartilhar lá no grupo que o planejamento de alguns municípios está sendo feito, outros estão prontos, mas mesmo assim o planejamento está feito e a gente não sabe se a gente vai colocar na prática, né? Porque tem uma previsão de retorno das aulas para 8 de setembro, mas nós não temos garantia de que isso vai acontecer. Então, assim, toda ajuda é bem-vinda e eu agradeço por poder estar participando com a Unicef e com as demais entidades nesse momento aí. E eu acho que esse vínculo, educação, saúde e assistência são essenciais, né? A educação não tem como trabalhar sozinha. E mais ainda nesse momento que a gente está vivendo um problema de saúde. E o problema de saúde afetou a educação, quando a educação teve que fechar as portas das escolas, e precisa muito da assistência social, porque a gente tem muitas crianças em situação de vulnerabilidade, né? Da parte pedagógica tem dificuldade de acesso à internet, na parte social ela tem dificuldade para se alimentar, né? Então ela tem várias outras dificuldades, então é essencial mesmo que a saúde, a assistência e a educação andem juntas. Aqui no município a gente tem buscado muito ajuda e assessoria com as demais secretarias. Então com a Secretaria de Saúde, para saber se os protocolos que a educação tem trabalhado e tem planejado estão corretos, se precisa aperfeiçoar mais alguma coisa. Na assistência, tem a questão da alimentação, a questão dessa criança que está em situação de vulnerabilidade, eles têm contato com essas famílias, e essa família tem essa criança que está dentro da escola, então olha como uma coisa fica ligada à outra, né? Mas por isso que eu agradeço, assim, acho que hoje foi muito legal esse encontro, gente, de poder alinhar e conversar um pouquinho, olhando para todas essas esferas que acabam atingindo o nosso aluno, a nossa criança na rede municipal. Eu falo municipal porque eu sou da área, né, da rede municipal, sou da Secretaria de Educação do município, então por isso eu falo da rede municipal, mas isso se estende a todas as outras áreas da educação. Então, eu agradeço muito. Obrigada e parabéns aí pelo projeto. Hoje está muito top esse encontro. Valeu, viu? Legal, Vanessa. Obrigada aí. Quanto tempo foi, Anne? Só para a gente... vocês têm 1 minuto e meio ainda. Não, a gente... Acho que já deu, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade. Alguém levantou a mão, não sei se é alguém do grupo. Se for alguém do grupo, pode liberar o microfone e tem 1 minutinho para falar. Eu não estou errado. Tá. Bom, aí agora o grupo da saúde, quem que vai falar? O Walter vai falar, mas eu vou compartilhar a tela, Rani, para dar uma guiada aqui nos pontos que a gente anotou. À vontade. Arrasou.
Walter, pode falar quando você quiser. Olá, boa tarde a todos. Um prazer estar participando nesse webinar com vocês aqui, né? Eu sou da educação e caí na sala da saúde, o que foi um grande prazer, porque um não vive sem o outro hoje, né? Nós descobrimos em tempos de pandemia que educação, saúde e social já eram conectados, agora são inseparáveis, né? Nós começamos falando sobre a realidade de cada região, de cada cidade, né? A gente começou a levantar esses dados, a saúde tem que levantar esses dados, né? E uma leitura integrada, né? Junto com agentes de saúde, que é a ponta, né? É o que está ali com mais acesso à população, os servidores do CRAS, do CREAS, criar protocolos. A saúde é a linha de frente, então a educação não vai conseguir tomar nenhuma decisão se não tiver a saúde junto conosco, né? As medidas de prevenção, campanhas nas escolas, né? De higiene, por exemplo, todos os protocolos que devem ser seguidos, né? Estar nas escolas, né? Aí já entra a parte da saúde mental, estar nas escolas com psicólogos, trabalhar a saúde mental, baixar a ansiedade, né? Então, é muito, muito, muito importante para nós. A capacitação dos professores, porque os protocolos devem ser passados para os professores, para depois ser passado para os alunos, né? O apoio emocional a todos, né? Toda a comunidade escolar, né? E uma coisa que é bem interessante, que é o mais importante, é cada município ter sua comissão gestora multidisciplinar. Então, cada área vai fazer sua parte, tem também Ministério Público, Saúde, Educação, Conselho, Financeiro. Isso é muito importante para que, no final de tudo, no final de uma reunião desse conselho gestor, uma ideia, cada um deu uma ideia e no final sai uma ideia em conjunto que supera todas as expectativas. Então, isso é muito importante ter esse comitê, né? As medidas de prevenções e o trabalho é inseparável, né? É inseparável. Agora nós vimos que educação social e saúde não tem como se separar, tá? Eu não sou muito de falar, tá aí, eu não sei se tem muito tempo ainda, se alguém quer complementar alguma coisa, mas é um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Foi ótimo, Walter. Ainda tem 2 minutos, Estela. Não sei se alguém quer complementar, alguém do grupo, mas a gente colocou ali de uma forma resumida, né? E acho que é bem importante, da mesma forma que a educação falou, que é sempre essa interseccionalidade, né? A gente precisa de todos, né? A gente precisa ouvir todos esses... Não dá para ouvir só saúde ou só educação, né? Se você for ver, já está tudo junto. E assistência social também, que já vai falar. Vamos passar então a palavra. Quem que vai falar? Oi, foi a Regina que falou. Eu falei que a importância do trabalho em rede, que a gente tanto briga há muitos anos. É mesmo. Sim. Bom, no grupo da Assistência Social e Conselhos vai falar a Denise de Peruíbe. Vamos aí, Denise. Então vamos lá. Né? Pegando aí o gancho dos colegas, eu sou da educação, mas estou no grupo da assistência social e tem sido super importante a gente se unir, né, formando essa grande rede aí, assistência social, saúde, educação, para enfrentar esse problema. O que foi discutido no nosso grupo? Os pontos principais, né? A assistência social, ali até após a gente ter definido a data do retorno, né? Mas até lá, nos preparando para esse retorno. Então, a assistência social colaborar no envolvimento com os pais, né? Trazendo as famílias, na conscientização do retorno, ajudar a educação nesse movimento todo, né? Principalmente nesse início, nessa conscientização e na aproximação com essas famílias, na divulgação de informações, né? Ampliar a escuta das famílias, na assistência participando desses comitês, que alguns colegas já falaram, né? Esses comitês, eles têm que ter representantes de todas as áreas, então assistência social, o CMDCA, saúde, os conselhos
os conselhos municipais e outros, né? E também os representantes das escolas, diretores, secretários, coordenadores pedagógicos, as merendeiras. Então, nesses comitês, a gente tem que ter representante do transporte, né? O pessoal que cuida da merenda, grupos para trabalhar com a formação dos professores, um grupo para trabalhar a questão da comunicação, né? As questões sanitárias e também a questão do RH, né? Como é que ficarão as escolas com afastamento de algumas pessoas, com professores e outros funcionários que estão no grupo de risco. Aí, eu tô que meu Outlook não abriu hoje, para ver se veio para mim no nosso... Alguém está com o microfone aberto. Eu vou reiniciar. Eu vou pedir para a companheira que estava compartilhando abrir de novo o seu microfone. Eu acabei mutando todo mundo para a gente dar sequência aqui, tá bom? Denise, você pode abrir de novo o seu microfone? Está aberto já. Então, por favor, dê sequência. A assistência social também colaborando com a questão da segurança alimentar, né, com a distribuição de cestas básicas, com o apoio aí no recebimento do auxílio emergencial e do acompanhamento também dessas famílias vulneráveis. E os conselhos fomentando a participação dos adolescentes, né, sabendo a opinião deles, o que eles acham desse retorno, como esse retorno pode ser encaminhado e tudo mais. Né? O que a gente discutiu foi mais ou menos isso. E a gente aqui em Peruíbe, a gente já está trabalhando com esses comitês. Eu acho que eu gostaria até de fazer esse relato, porque eu acho que vai colaborar. Né? A gente já está com o comitê formado, já tem mais ou menos uns 15 dias, os comitês trabalhando, então está sendo muito legal ter o pessoal da assistência social junto com a gente, ter a saúde junto com a gente, ajudando nos protocolos, porque a gente não entende isso. Então, o pessoal tem uma enfermeira responsável nos auxiliando todo o tempo, está sendo muito bacana. Não sei se algum colega quer complementar o que eu falei aí, o que eu trouxe do grupo. Tentei anotar o máximo aqui que todo mundo... Nossa, foi bem demais, foi bem demais. A Isabelle também, lá de Ilha Comprida, também contou uma experiência bacana lá do comitê intersetorial. Não é, Isabelle? Se puder rapidamente. Vamos aproveitar cada segundo, hein? Você tem 1 minuto. Vai lá, Isabelle. Desculpa, pessoal, eu estava vendo, tô com a minha filha aqui em casa pequenininha. Na verdade, a gente teve uma reunião com o prefeito ontem e foi criado, a gente pensou em criar esse comitê, é um comitê gestor mesmo das ações de retorno das aulas, no qual a gente gostaria de contar com vários departamentos, aqui nós somos departamentos ainda, trânsito, saúde, social, educação, transporte, tudo que envolva esse aluno dentro do município. Esse comitê, ele elaboraria esse plano de retorno e também seria deliberativo também, né, para algumas ações. É isso. Bom, Isabelle, para lembrar de novo, para destacar e reforçar a conversa no grupo sobre a importância do envolvimento das crianças e dos adolescentes e jovens nesse processo, dos comitês, dos espaços deliberativos, dos conselhos. Isso foi bastante apontado, o Cássio também fez essa indagação, né? Então, é isso. É importante a gente discutir a perspectiva da garantia dos direitos da criança e adolescente envolvendo as crianças e os adolescentes, né? Eu queria convidar também para a gente teve uma economia aqui de uns 5 minutinhos, Rosana Vega, que é a chefe da área de proteção do Unicef Brasil, de proteção de crianças e adolescentes do Unicef Brasil, para falar um pouquinho da perspectiva de proteção à criança e adolescente no retorno às aulas. Rosana?
Obrigada, boa tarde com todos e com todas. Vou ser muito rapidinha, mas eu acho que posso contribuir de um olhar diferente, né? Então, quando a gente fala de proteção contra as violências na volta à escola, além de tudo que vocês já estiveram falando, além de tudo que tem que ver também com o tema de saúde, a gente tem que pensar desde o ponto de vista da saúde mental, da assistência também psicossocial e também das vítimas da violência. Então, eu gostaria talvez de falar 3 indicações ou 4 bem rapidinhas, mas que têm que ser consideradas. Quando as escolas abrirem, é importante também dar às crianças uma situação diferente para que eles também voltem à escola. Não é magia, né? Não é que a criança agora está na casa e vai voltar à mesma escola. Eles também precisam, de alguma maneira, digerir, não? Entender o que está passando. Alguns deles vão ficar contentes, outros não, mas não é uma coisa que eles deixarão em dezembro para voltar agora em fevereiro. Eles tiveram bastantes meses sem estar aí nessa situação, então também é muito recomendável que atividades sejam implementadas, não somente desde o ponto de vista da currícula, sino também para ajudar a eles a ser outra vez crianças, a brincar, a estar aí com as outras crianças. E essa sensação de voltar a ser criança, de voltar a estar na escola, vai ser a melhor base para a currícula. Eu sei que os professores ficam muito preocupados, porque a currícula ficou também retrasada, porque este ano os objetivos curriculares não vão ser atingidos. Mas se a criança não está bem nos termos de saúde mental, nos termos de estar bem para voltar a aprender dentro do contexto da escola, a currícula também vai cair. Então, o rendimento acadêmico da criança não vai ser o mesmo, não é magia outra vez. Número 2, eu acho muito importante também que seja bem claro que muitas das crianças que são vítimas de violência sempre são detectadas primeiramente pelos professores, pelos merendeiros, pelas escolas em si. Por isso, a gente agora sabe que a violência está acontecendo, mas, além disso, a denúncia caiu muito. Por quê? Porque os professores, as escolas, os diretores, os porteiros, não estão fazendo essa vigilância social que eles sempre fazem. Então, quando as escolas abriram também, a gente tem que ficar alerta, porque muito provavelmente também vai haver como uma detecção de casos da violência que não foram, neste último período, denunciados. Então, os professores já conhecem, mas é muito importante também, então, que os professores e a escola em geral possam lembrar outra vez quais são os sintomas de vítimas da violência. Não? Uma criança que em março ela ficava muito feliz, estava jogando, brincando daqui para cá, depois pode chegar muito tímida, não quer falar como os outros. Alerta, algo está acontecendo aí. São esses sintomas que muitas vezes as crianças mais pequenas elas não falam. Os adolescentes podem falar um pouco melhor, mas as crianças pequenas vão falar mais através do comportamento, desses sinais comportamentais que a gente tem que ficar muito alerta, né? A outra que é muito também então importante, talvez, é no assunto de quais são aquelas crianças que não voltam à escola. Todas aquelas crianças que não voltam à escola, 95% muito provavelmente são vítimas de algum tipo de violência. No caso das adolescentes, podem haver ficado grávidas. E sabemos que muitas adolescentes ficam grávidas como uma situação da violência sexual. Aqueles outros podem ser crianças quais pais morreram pelo Covid. Então, eles tiveram que voltar para trabalhar. Então, o trabalho infantil também pode ser. Então, alerta que sempre a gente tem na volta de escolas tem que ser outra vez mais reforçada e prestar atenção que aquelas crianças que não estão voltando não é porque elas não querem. Muito provavelmente, vou falar, em 95% dos casos, a gente tem algum assunto da violência. E um outro sentido também que é muito importante é fortalecer, e o Unicef também está fazendo isso, como fortalecemos a rede de proteção. Porque, obviamente, as escolas são aqueles que estão falando, sim, aqui está o caso, mas aqui tem que estar a rede de proteção para responder a essa situação de proteção efetiva que precisam as crianças vítimas da violência. Tentei dizer rapidinho. Obrigado, Rosana. Super no tempo, como sempre. Acho que são uma questão, uma perspectiva interessante, né? A gente olhar também para essa questão de como é que a gente garante a proteção das crianças e adolescentes. Acho que acordando todos e todas de que a escola é parte da rede de proteção,
né? Eu queria passar para a Juliana fazer o fechamento desse momento. Em seguida, a gente escuta a Adriana também, que é a chefe do escritório do Unicef aqui em São Paulo, e a gente vai para o encerramento do encontro. 5 minutinhos, Ju. Boa. Você apresenta o negócio? Tá. Bom, primeiro, obrigada, Rosana, pelas palavras, acho que foram inspiradoras, e queria agradecer o compartilhamento de todos. Acho que essas histórias ajudam a gente a refletir sobre os nossos processos e como que a gente pode, como a própria Vanessa disse, né, revisitando o nosso trabalho o tempo inteiro. A gente criou meio que rapidamente esse infográfico, que eu sou super habilidosa nessa parte digital, para contar uma historinha do Eduardo, e é uma historinha super simples, mas que a gente queria fechar com essa história para mostrar a importância desse trabalho articulado, né? Então, o Eduardo, ele tem 15 anos, e aí, por conta da pandemia, ele começou a ajudar os pais e foi trabalhar como embalador na lojinha do bairro. Ele chegava da escola tão cansado que só pensava em dormir, então começou a faltar. Aí, o primeiro ponto, né, a gente tem a dona Josefa, a professora de artes, que está aqui, número 2, ela notou que em todas as suas aulas, as 2 primeiras do dia, o Eduardo sempre chegava atrasado, debruçava e tirava um longo cochilo, ele parecia exausto. Essa pincelada, né, da professora, esse primeiro alerta da professora, fez com que ela acionasse a coordenadora, a dona Ruth, que elas conversaram sobre o caso e perceberam que o Eduardo estava com dificuldade de acompanhar as aulas e que seus amigos começavam a praticar bullying contra ele. E decidiram falar com a família para compreender o contexto e descobriram que o Eduardo estava em situação de trabalho infantil. Pode passar. Aí o tópico 4, né, o Conselho Tutelar e a Loja do Bairro. O Conselho Tutelar foi acionado para garantir que o Eduardo permanecesse na escola. O caso foi levado ao Senac da cidade, que visitou a dona da loja, explicou as vantagens da lei da aprendizagem, e Eduardo foi contratado como jovem aprendiz. E aí o Eduardo, agora de 15 anos, é jovem aprendiz, e ele se sente melhor, se sente acolhido por causa das medidas tomadas e sente que está aprendendo muito com o seu novo emprego e teve seu direito à educação garantido, né? Essa é uma historinha, assim, até um pouco no cenário ideal, né? Enfim, que a gente pode até discutir sobre ela, mas que traz um pouco da importância dessa articulação e desse olhar para a experiência. Você apresenta de novo, né? o PowerPoint. Para essa experiência da criança e do adolescente, como que esse olhar articulado garante esse direito, né, à educação e essa proteção também, né? E aí, para fechar, eu queria mostrar as referências. Pode passar. Olha, Eduardo, que chique, gente. Eu também, então. Os materiais, quando a gente falou um pouco sobre a questão do retorno, do planejamento, a gente se baseou em 3 materiais. Aqui vocês tem o QR Code deles, vocês podem colocar com o celular de vocês e acessar, e tem os bit.lys, eu posso colocar no chat também, mas o Rani vai compartilhar essa apresentação com vocês, então vocês vão ter acesso a esses materiais. Pode passar. E tem uma estratégia, pode passar, importante que foi lançada na sexta-feira passada, que é o Buscativo Escolar em Crises e Emergências, que é um material super completo que traz um pouco essa reflexão sobre como garantir o retorno das crianças e adolescentes para a escola, considerando o contexto da pandemia. E tem vários links com vários vídeos, vários materiais, podcasts que apoiam bastante nesse processo, então, por favor, acessem, também a gente manda o link. Pode passar, Rani. E a última coisa, que são 2 estratégias legais que o Unicef lançou nesse desafio da pandemia. E aí o primeiro é o Deixa Que Eu Conto, que são histórias para crianças e que são veiculadas tanto no Spotify, em rádios comunitárias, para que a gente chegue em crianças que estão em regiões que não têm acesso à internet, então com essa preocupação de atingir esse olhar para todos. Então esse projeto tem várias histórias legais, enfim, tem no Spotify, a gente depois pode mandar o link do projeto para vocês. E esse boletim Educação Unicef também traz várias informações relacionadas à pandemia e à área de educação. Então, um pouco dessas iniciativas e reflexões. Era isso. Queria agradecer novamente aí o espaço, esse espaço de conversa, de troca,
e parabenizar todos vocês pelos desafios que vocês têm enfrentado e passar aí a palavra para a Adriana. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ju. Então, gente, hoje eu me comportei, fiquei quietinha até aqui, mas no final não consigo me segurar. Queria, acima de tudo, agradecer pela participação de todos vocês. A gente teve, na média, 40 pessoas ao longo da sessão, mas eu queria também sugerir, propor, provocar vocês para que esse momento não se encerre aqui. Né, que foi tão bom a gente poder conversar e conversar a partir do desconforto que a gente gerou, mas mas eu sou da educação, eu estou na sala errada, eu devia estar na sala da saúde e vice-versa, e que a gente aproveite dessa provocação para continuar conversando. Então, todos os municípios estão preparando planos para essa retomada quando quer que ela aconteça, né? Então, eu queria sugerir que vocês continuassem trocando essas ideias, né? Intercambiando essas ideias, essas experiências. Vocês têm os contatos uns dos outros, porque o Ranieri criou o adorável grupo de WhatsApp, onde ele não deixa mais vocês em paz. E aí, continuem compartilhando as estratégias que vocês estão desenvolvendo. Um pode aprender com o outro, né? Pode ter ideia que um município não teve, o outro teve, enfim, só. Então, fazer essa provocação final para que a gente continue esse diálogo e que a gente também do Unicef possa saber mais, né, sobre o que vocês estão fazendo. Então, puxa, será ótimo a gente receber os planos que vocês têm e também receber as notícias sobre o que está acontecendo, né? E obviamente, quando quiserem também nos acionar, tirar uma dúvida, os materiais que a Ju acabou de compartilhar são cheios de sugestões, mas tem coisas que talvez não tenham passado pela nossa cabeça, que vocês foram desenvolvendo de acordo com a realidade local e que também é muito bacana para a gente saber. Então, mais uma vez, super obrigada por esse encontro. Acho que esse jeito da gente fazer, né, de dividir as salas e poder conversar um pouco mais com vocês, ainda que por pouco tempo, foi bacana, e a gente pode ir criando momentos como esse ao longo do nosso tempo. Muito obrigada. Ranieri, você quer fazer os últimos apontamentos? Sim, obrigado. Acho que foi uma aprendizagem hoje, né? E o que está por vir? Acho que essa é a nossa conversa agora. Agora, ainda em julho, sim, ainda não acabou o julho, nós estamos ainda com várias coisas acontecendo, a chegada da agenda pública e do Instituto Camará Calunga junto conosco, e a gente precisa conectar esse pessoal a vocês. O Unicef está bem conectado com cada um dos municípios, mas agora a gente vai fazer pequenas conversas com os municípios para apresentar os parceiros, apresentar detalhadamente o plano de trabalho e como é que isso implica com vocês. E nesse mês ainda já começa uma atividade muito importante para a gente sobre o diagnóstico rápido sobre as condições do sistema de garantia de direitos, né, dos 8 municípios. Estão funcionando? Não estão funcionando? O que está aberto? O que está fechado? O que está voltando? Como é que o pessoal está em relação à pandemia? Agosto, dia 7 de agosto, importantíssimo vocês anotarem na agenda de vocês, o prefeito de vocês já recebeu o termo de adesão ao projeto, né? O cadastro da equipe que a gente vai continuar seguindo nesse processo de formação continuada. Então é importantíssimo que até 7 de agosto, então dá uma pressionada lá no seu prefeito, no chefe do gabinete, para que devolvam o cadastro da equipe que vai acompanhar o projeto, né? A nomeação dessa equipe que vai acompanhar o projeto. Também em agosto a gente começa com a mobilização dos adolescentes, que a Estela e o João citaram com vocês lá. Então vai ter um editalzinho de seleção desses adolescentes, a gente vai compartilhar nos grupos, João vai compartilhar com a gente e a gente vai participar junto desse processo aí de escolha desses adolescentes multiplicadores nesse primeiro tempo do projeto, para participar também disso. E nós voltamos em setembro com vocês com o nosso 4º encontro e 3º webinar,
que vai ser o primeiro encontro de formação técnica, onde a gente vai falar sobre os conceitos básicos de proteção de crianças e adolescentes em tempos de pandemia e também vai apresentar esse diagnóstico que a gente vai estar produzindo ao longo de julho e agosto com vocês. Então a gente retorna para mais um momento como esse, de aprendizagem, de troca, de experiências e de segmento com essa bandeira de seguir protegendo as nossas crianças e adolescentes da Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira. Eu queria agradecer muito a presença de cada uma de vocês. A gente vai compartilhar com o grupo novamente a gravação dessa reunião e também a sistematização da produção que a gente teve em grupos, querendo que isso seja, que essa provocação que a Adriana deixou para cada um de vocês tenha espaço e lugar, né? 6 dos 8 municípios estão em processo de elaboração dos seus planos, então acreditamos que esse é insumo bastante necessário para a gente conversar, dar continuidade com isso. Temos um tema sobre a questão de setembro e que a gente vai conversar com vocês. Como a Estela disse no início, a gente gostaria de ouvir dos municípios, mas essa também é uma provocação, se a gente continua falando sobre o retorno das aulas, na questão da busca ativa escolar, né, de uma perspectiva de garantir a proteção, como a Rosana colocou, ou se a gente vai para discussão com proteção e troca de novembro para setembro, mas essa é uma conversa que a gente vai fazer de forma estruturada com vocês, ok? Boa noite, boa tarde para cada um de vocês. Foto. Vamos só fazer uma fotinha então, todo mundo, abrir a câmera para a gente fazer a fotinha final. Eu vou tirar 2 fotos, então vamos lá, a primeira pose, 1, 2, 3 e... Só um segundinho. Agora a segunda pose e... Ok, salvando a foto, vou mandar lá no grupo também para vocês. Vocês sabem, né, que eu vou mandar no grupo, eu sempre vou mandar lá no grupo. Então a gente agradece e se despede de vocês aí. É sempre uma honra para nós do Unicef estar nessa caminhada com vocês, tá bom? Um abraço, tenham um feliz final de dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau, tchau.